Oi, tudo bem? Meu nome é Petrikov. Pra você que é novo aqui, seja bem-vindo ao meu canal de relatos, onde eu narro história de inscritos do Reddit ou da própria internet. Aqui você vai encontrar relatos de todo tipo possível, então se você busca um entretenimento pra ver enquanto joga, come, estuda ou relaxa, você vê o lugar certo. Aqui eu posto vídeos sempre ao meio-dia, durante os dias de segunda, quarta, sexta e domingo, pra fazer aquela felicidade durante o horário do almoço. Claro que você vai poder ver, não importa a hora. E se quer estar por dentro de todos os vídeos que saem aqui do canal, é bem simples até, basta você curtir e se inscrever no canal, além de ativar o sininho pra sempre ser um dos primeiros a ver. E não esqueça de sempre comentar o que você achou do vídeo e rir com a galera também. E eu tenho que falar do meu outro canal, o principal, que diferente do de relatos eu costumo postar vídeos mais bem produzidos, onde eu trago algum assunto que tá em alta, opinião minha sobre ou alguma coisa mais fora da curva. Então aproveita pra ir lá e se inscrever. E é claro que eu não posso esquecer que você também pode hypar o vídeo. Fazendo isso você promove ele pra outras pessoas sem precisar compartilhar, assim deixando ele acima no ranking dos melhores vídeos da semana e do mês. E antes um aviso, caso você quiser sempre estar por dentro de tudo que ocorre aqui dentro e fora do canal, você pode estar me seguindo no Instagram e no TikTok, e sempre tento interagir com vocês por lá e fazer algumas enquetes importantes de vídeos e do canal em si. E pra me ajudar eu não posso esquecer do meu Live Pix, onde você pode mandar a quantia que for pra me ajudar a pagar as contas de luz e de água aqui de casa, e pra no final do mês eu não ter que comer pão com rato todo santo dia. Agora chega de conversa, vamos pra o que interessa. Aproveita pra pegar algo pra comer ou até mesmo pra beber também e fica relaxado no seu canto, e como sempre aproveita mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. Aposto que muitos aqui já tiveram aquela famosa professora babaca, insuportável, escrota, seja, sei lá, durante uma época da sua vida, durante só uma pequena parte, durante um ano, sabe? Mano, eu tive uma professora escrota durante 5 anos da minha vida, e foram tipo assim, 5 anos seguidos. E essa era a minha professora de português. A mulher mais insuportável que eu já conheci na minha vida, mais insuportável que minha sogra, e por incrível que pareça, ela ainda era uma santa comparada a essa minha professora. E muitos podem até falar, mas nossa, como você consegue odiar sua professora? Cara, tu não sabe como que é lidar com uma pessoa escrota não? Porque, mano, não é possível que tu ainda consegue ser uma pessoa gentil, uma pessoa educada, mesmo sabendo que tu tá lidando com uma pessoa escrota. E eu sou o tipo de pessoa que segue aquele lema de vida: eu só respeito uma pessoa se ela me respeitar e ela fazer por merecer. Porque eu não vou chegar em qualquer pessoa e ser respeitoso, vai saber qual é a índole dela, vai saber se ela vai ser respeitosa de volta. Não é assim, tá ligado? Obviamente que eu não vou chegando todo mal educada. Mas enfim, acontece que essa minha professora, eu conheci ela no 8º ano do ensino fundamental e ela foi minha professora de português até o meu 3º ano do ensino médio. E essa safada não foi só minha professora de português, porque a partir do 1º ano, haha, ela seria mais do que apenas português na minha vida, porque ela era professora de português, literatura, redação, linguagem e escrita portuguesa formal. Cara, 5 matérias dela. Mano, vocês não têm noção o quão insuportável era ter isso. E antes que me perguntem, não, a gente não tinha prova, trabalho, essas paradas dessas outras matérias. Tirando a redação, que a gente tinha um trabalho ou uma prova ou outra ali. Porque, claro, a gente estava em preparação pro Enem. Mas, cara, voltando pra aquela parada dela ser babaca, escrota, insuportável, eu não tava brincando com aquilo, porque ela realmente era. Eu vou explicar pra vocês. Essa minha professora, ela tinha o costume de sempre quando a gente tava fora de sala, tirar ponto da gente. Ela começava com décimos, depois tirava 1, 2, 3 pontos e acabava por aí. Mas cara, tirar 3 pontos é tipo assim, quebrar tuas pernas. Ainda mais aquela galera que não gostava de estudar ou só era burra mesmo, mano, aquilo ali era tipo assim, um fim do mundo, tá ligado? E ela tirava e ela tava pouco se fudendo. Podemos até dizer que essa minha professora, ela parecia um PM quando via o Noia, desligava a bodycam e metia o sarrafo naquele vagabundo. E ela tentava fazer isso com a gente, mas por ser mulher e professora, ela tirava ponto em vez de bater na gente. Isso foi, mano, do 8º ano ao 3º ano, então ninguém podia sair da sala. E olha só, adivinha a merda ainda. Ela não dava aula só pra minha turma, ela dava aula pra mais 4 salas diferentes. Eu não sabia como aquela mulher conseguia viver dando só aula, porque se fosse pelo menos o rabo dela, dava pra ser entendível. Mas dando aula pra 4 salas diferentes, com 4 matérias diferentes, puta que o pariu. E quando eu chamo ela de safada, é porque tipo assim, querendo ou não, ela era conhecida por isso.
de uma forma ruim, obviamente, porque ela era professora. Então o que acontecia? Tinha duas salas na minha escola onde ela não dava aula, e nessas salas às vezes ela usava para fazer algumas anotações, porque meio que quando não tinha nenhum professor dando aula nessas salas, ela usava só para ficar escrevendo alguma coisa e só ficar de olho ali, tá ligado? Pra ninguém fazer merda. Só que alguns alunos tiravam foto, gravavam, indo lá com ela, tipo, atazanar ela, só que tipo assim, como posso falar? Tinha algumas gravações de uns moleque que pegava aquele Rexona e botava dentro da calça, dentro da cueca, ia lá conversar com ela, tipo assim, botando bem perto do rosto dela, dizendo que tava marcando. Aí ela passava a mão, tentava morder. Cara, mano, eu preciso nem dizer outra coisa, né, mano? Porra! E não, ela não era gostosa nem mesmo bonita. Mas também não é como se isso fosse um passe livre pra ela fazer. E todo mundo lá da sala ficava se perguntando se ela carregava dildos dentro da bolsa dela. E se você não sabe o que é o dildo, pesquisa aí, só pra tu ter uma noção, tá ligado? E também aproveita e pesquisa Big Black Cock aí, tu vai se amarrar. Mas bem, voltando pro assunto, acontece que, tipo assim, sempre tinha essas paradas, desses mitos que a gente tinha na época da minha escola, que a gente ficava se perguntando se ela trazia aquilo, se ela não trazia, se a bolsa dela era cheia de camisinha, porque, cara, dúvida alguma que ela realmente era safada. Era quase como se fosse ninfomaníaca. Ela gostava de fazer todo mundo sofrer e ficava, como posso falar, com tesão naquilo. E obviamente, uma hora ou outra eu ia acabar extrapolando, eu ia acabar explodindo de raiva, porque, cara, durante 5 anos da minha vida, suportando aquela vaca não é pra qualquer um. Então sim, isso aqui é basicamente uma história de vingança. Qual seria a brilhante vingança que eu teria em mente? Obviamente seria incriminar ela por algo que ela não tinha feito, mas não qualquer coisa, mas também não seria algo tão pesado assim, tipo, ah, ela matou alguém, não, também não é nesse nível, né, cara? Então depois de pensar, refletir bastante, eu me dei conta que, cara, a melhor forma de ferrar com ela seria fazer ela provar do próprio veneno, e como ela era uma safada, eu faria ela provar esse veneno cruelmente, fazendo o quê? Ela perdeu o emprego. Então eu pensei de várias e várias formas de como eu poderia fazer isso. Eu já pensei em botar camisinha usada dentro da bolsa dela e outras coisas assim pra dar, tipo assim, noção de que ela realmente era uma ninfomaníaca, escrota, babaca que não deveria estar lá dando aula pros alunos. Mas aquilo não daria tão certo. Então pensei mais um pouco e, cara, me veio à mente que, tipo assim, querendo ou não, algumas mulheres, no caso, têm aquele brinquedo em casa. E olha só, a minha mãe tinha. E como eu sei disso? Porque um dia quando eu estava lavando a roupa, eu fui guardar no quarto dela e quando abri a gaveta tava lá, escancarado. E aquilo foi meu primeiro trauma. Mas bem, voltando pra professora, eu pegaria aquele dildo da minha mãe e guardaria dentro da bolsa da professora. Depois eu daria algum jeito, não sei como, de incriminar ela falando que aquele dildo era dela e que ela era uma mulher safada, que levava aquilo pra escola, que ela queria provocar os alunos pra levar pra casa dela, pra fazer aquilo, isso, pra no final ela simplesmente ser expulsa da escola e nunca mais aparecer. E sabe qual é o mais irônico nisso tudo? É que isso foi tudo no terceiro ano, ou seja, no próximo ano eu não veria mais ela, então não tinha nem pra que fazer aquilo, mas eu só fiz só de sacanagem mesmo também. Então com esse plano em mente só faltava botar ele pra funcionar e digamos que não foi tão fácil assim. Mesmo tudo que eu tinha que fazer era só botar o dildo dentro da bolsa dela, ainda se tornava um trabalho tanto quanto complicado, porque ela não largava a bolsa dela em qualquer canto, obviamente, já que ela era professora. Então tinha que ser no momento exato, na hora exata, pra tudo correr conforme meus planos. Então pensei bastante, fiquei refletindo de várias formas de como eu poderia fazer aquilo. E cara, convenhamos que não seria um trabalho tão fácil, mas que eu daria conta, sim senhor. Porque de uma forma ou outra eu iria me vingar daquela vagabunda. Então beleza, depois de eu ter voltado da escola pra casa, eu esperei minha mãe sair de casa quando ela fosse trabalhar, pegasse o dildo, botasse dentro da minha bolsa e depois no dia seguinte, de manhã cedo, acordando, eu levasse ele pra escola. E foi dito e feito, porque quando eu cheguei na escola, fui direto pra minha sala, sentei na cadeira e fiquei esperando o tempo passar até que finalmente começasse a aula chata dela. E tinha que ser justamente naquele dia porque, cara, querendo ou não, eu não ia ficar com a porra de um dildo na minha bolsa durante vários e vários dias só esperando o momento certo. Tinha que ser naquela ocasião. Até que de repente eu tive muita sorte, porque ela foi chamada pra ir lá na coordenação, lá embaixo. E no momento onde ninguém tava olhando, todo mundo tava fazendo a sua tarefa ou conversando, eu fui bem devagarzinho lá perto da mesa dela, fingi que eu ia jogar alguma coisa no lixo, peguei o dildo rapidinho, me abaixei, abri a bolsa dela, botei o dildo e depois deixei lá. Eu não fechei a bolsa. E depois voltei pro meu assento e continuei fazendo a tarefa dela. Até que de repente acabou o horário dela, entra outro professor e quando finalmente acaba a próxima aula e começa a hora de tomar o café da manhã, ali seria o momento certo. Porque sempre quando acaba o horário do café, os professores têm a mania de ir pra sala
sala da diretora, falar sobre alguma coisa que aconteceu, seja tipo assim, revisão de tarefas, provas, trabalho, alguma gincana que eles querem fazer. Então sempre quando eles terminavam de fazer qualquer coisa, eles sempre iriam falar com a diretora. E sempre quando era o horário de café, a diretora tinha mania de pegar uma caneca de café e ficar no parapeito tomando enquanto tava vendo os alunos. Então a minha professora de português foi querer falar com a diretora depois da aula dela. E note que a bolsa dela ainda estava aberta, porque ela não tinha fechado. Então vocês estão pensando agora como diabos eu iria fazer pra ela, sei lá, do nada mostrar aquele dildo pra diretora? Eu simplesmente iria derrubar ela. Porque no momento exato que ela ia falar com a diretora e ainda tava com a bolsa dela segurando, eu dei uma rasteira nela, fingindo que eu tava brincando com alguém de futebol, só que sem querer pegou nela. E no momento que ela caiu de cara no chão, junto com a caneca de café, porque ela também tava carregando uma, ela deixou a bolsa dela cair no chão e espalhou tudo que tava dentro, inclusive o dildo. E adivinha só aonde foi parar? Bem no pé da diretora. Cara, vocês estão ligados àquelas velhas conservadoras que tu não pode fazer nada, que ela te esculhamba de todo jeito possível? Essa era a minha diretora, velha, conservadora e 100% de direita. Mano, na hora que ela viu aquele dildo roxo no pé dela, ela perguntou na hora: de quem é esta merda? E todo mundo apontou pra professora caída no chão. Ninguém ajudou ela a se levantar também, tá? Só deixando bem claro. Então a professora se levantou com raiva, ela não sabia quem tinha derrubado ela, porque foi muito rápido na hora que eu dei uma rasteira nela. E ela, tipo assim, ficou indignada, mais preocupada por um aluno ter derrubado ela e ter estragado o café dela do que ela ter um dildo dentro da bolsa. Então por conta daquela raiva dela e da preocupação dela com o café dela e de quem tinha derrubado ela, a diretora logo pensou: ah, então quer dizer que a senhora que estava carregando esse dildo então? Cara, na hora que a professora olhou pro pé da diretora e viu aquele dildo enorme, ela tipo assim, gelou. Porque agora parando pra pensar e me lembrar dessa história, cara, uma parada que eu tinha notado era que a cara dela era uma expressão meio que tipo, caralho, eu fui pego no flagra. Então eu acho que ela achava que realmente aquele dildo era dela, mas na verdade não era. Tipo, como se ela tivesse esquecido aquilo ali por engano dentro da bolsa dela e era pra ter tirado antes. E obviamente que aquilo ali deu um bafafá do caralho lá na escola. Alguns alunos souberam, alguns viram, tiraram até foto, compartilharam com os pais, com alguns parentes, outros amigos, e todo mundo dentro e fora da escola acabou sabendo que a professora de português carregava dildos e brinquedos sexuais dentro da bolsa dela durante o horário da escola. E a partir daí vários responsáveis foram lá na escola, brigaram com a coordenação dizendo: como vocês se atrevem a ter uma professora dessas dando aula para os nossos filhos, pipipi, popopô, aquela parada de sempre, sabe, de ficar reclamando. E pelo menos no final de tudo isso, ela foi expulsa e eu estava muito feliz. Porque, primeiro, eu já ia pra casa, eu não ia mais ter que ir pra escola porque já era o terceiro ano. Segundo, eu nunca mais ia ter que ver a cara daquela desgraçada. E terceiro, eu tinha acabado com um final muito que feliz. E foi assim que eu me vinguei da minha professora botando um dildo dentro da bolsa dela. E bem galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. Novamente eu vou me despedir, mas como sempre vocês já sabem, a gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Petrikov e até a próxima.